Sobre a crise no Oriente Médio, o ex-porta-voz do governo israelense, Eilon Levy, participa do noticiário de hoje. Obrigada, Eilon, por estar aqui. Olá, Eilon, você me ouve? Estou ouvindo você. Boa noite. Ótimo, é muito bom te ver hoje. Quero dizer, já faz dias que está muito difícil conseguir falar com qualquer um dos seus representantes. E ouvimos que, quero dizer, você precisa se manter seguro. É muito bom te ver de novo, Eilon. Muito bom te ver. Agora temos um cessar-fogo com o Irã, depois de nada menos que 175 sirenes de alerta de mísseis em Tel Aviv em um mês. Temos corrido bastante para os abrigos antiaéreos no último mês. E antes de entrarmos no noticiário há pouco, houve relatos de que seu país agora está disposto a ter uma conversa direta com o Líbano sobre suas operações contra o Hezbollah dentro do país. Nos dê uma atualização sobre isso. Isso é um desenvolvimento fantástico. Israel anunciou que está iniciando negociações diretas de paz com o Líbano. Israel quer paz, não apenas um simples cessar-fogo. Não quer um cessar-fogo que congele o problema do Hezbollah, que é o exército por procuração do Irã no Líbano, e permita que continue lançando mísseis contra famílias israelenses. Quer eliminar a ameaça do Hezbollah. É por isso que Israel agora está dizendo que vai iniciar negociações diretas de paz com o Líbano, com a intenção de estabelecer relações pacíficas e desmantelar o Hezbollah. Porque o exército, por procuração do Irã no Líbano, tomou conta do sul do país e o usou como base para ataques contra israelenses dormindo em seus abrigos antiaéreos. O Hezbollah é o inimigo comum tanto de Israel quanto do Líbano. E se essas conversas de paz tiverem sucesso, espero que possamos trabalhar juntos com o Líbano para lidar com o Hezbollah juntos. É tão interessante ver o que está acontecendo. No começo dessa guerra, estou falando sobre sua coalizão com o governo americano, as operações no Irã. Muitas pessoas viram inicialmente como uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, mas isso está muito ligado ao que acontece globalmente. Sabemos que tudo no Oriente Médio envolve Israel, principalmente quando os Estados Unidos participam. Conte-nos mais sobre o acordo de cessar-fogo intermediado entre os Estados Unidos e o Irã, que até agora, poucos minutos atrás, Israel disse que não incluía o Líbano. De verdade, qual parte de Israel está realmente refletida no acordo de 15 pontos que os Estados Unidos apresentaram ao Irã? O governo também estava envolvido antes desses pontos serem realmente apresentados ao Irã por meio do Paquistão? Sim. Essa guerra para destruir o programa de mísseis e a marinha do regime iraniano foi uma operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos agradecem a Israel por ser um aliado corajoso e capaz. Uma indireta para alguns de seus outros chamados aliados que não quiseram se juntar à luta contra o regime iraniano, que é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e uma ameaça global. E ao longo desse mês, Israel degradou severamente a capacidade do regime iraniano de ameaçar seus vizinhos, de projetar poder, de exportar o terrorismo ao redor do mundo. Mas o presidente Trump interrompeu isso no meio para dar uma oportunidade de negociações com o Irã. No momento, o Irã não está cumprindo esse cessar-fogo. Ainda não reabriu o Estreito de Hormuz. Ainda está mantendo navios presos dentro do Golfo Pérsico, não deixando eles entrarem, não deixando eles saírem, mantendo os preços globais de energia nas alturas, mesmo tendo prometido que abririam o Estreito de Hormuz. Eles precisam fazer isso primeiro para mostrar que levam as negociações a sério. E então terão que haver conversas difíceis sobre a ameaça do regime iraniano, a ameaça tripla do programa nuclear, mísseis balísticos e o apoio a organizações terroristas ao redor do mundo. O regime iraniano não quer fazer isso. Vamos precisar ver mais pressão sobre o Irã para que se sente à mesa de negociações e faça um acordo sério, em vez de apenas tentar ganhar tempo até poder começar outra guerra no futuro. Você quer olhar para o governo iraniano como ele é. E você quer inverter a situação e dizer, ok, e se? Enfrento adversários com várias exigências, enquanto também preciso proteger meu interesse nacional agora. Você queria analisar a declaração que veio das autoridades iranianas de que, a menos que Israel pare de bombardear o Líbano, eles não abririam o Estreito de Hormuz.
E isso seja sobre as próprias propostas de cessar fogo em 10 pontos apresentadas ao Paquistão, esse é o verdadeiro mediador no momento. Ou os 15 pontos que o governo americano está trazendo para a mesa, sem uma interrupção do bombardeio que está sendo lançado sobre o Líbano, eles não vão parar. Você acha que é um pedido muito difícil de se fazer a Israel e aos Estados Unidos neste momento, se você inverter a situação? O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã não inclui o Líbano. Israel é um país soberano, definitivamente não concordou com um cessar-fogo desse tipo. E os Estados Unidos não disseram ao Irã que Israel pararia de lutar contra o Hezbollah, que é o braço armado do Irã no Líbano. Porque se fizermos o que o regime iraniano está exigindo, isso significa abandonar o Líbano ao braço armado do Irã, que continuará a manter mísseis, drones e fogo antitanque que estão usando contra civis israelenses inocentes. Tenho família morando perto da fronteira com o Líbano. As pessoas dormem em abrigos antiaéreos e só saem de casa se for essencial, pois são alvos fáceis dos ataques do Hezbollah. Já faz 20 anos que o Líbano promete desmantelar o Hezbollah, enquanto o Hezbollah continua acumulando armas bem debaixo do nariz dos inúteis forças de paz da ONU. Então Israel está determinado a eliminar a ameaça do Hezbollah. Não quer um cessar-fogo. Quer paz com o Líbano, mas não um cessar-fogo que apenas deixe o Hezbollah onde está. Mas, de qualquer forma, o cessar-fogo que os Estados Unidos negociaram com o Irã não inclui o Líbano. Isso é uma questão separada. E se quisermos resolver o conflito com o Hezbollah, só será possível através da paz com o Líbano e não deixando o Hezbollah livre para continuar construindo mais mísseis para atirar em famílias israelenses. Eylon, temos apenas mais 30 segundos para continuar com essa conversa em particular. Agora que você está disposta a abrir negociações com o governo libanês sobre como acabar com essa crise, você está determinada a não parar até se livrar do Hezbollah, o que não conseguiu fazer em 20 anos. O que poderia ser proposto para resolver isso, se possível? 30, 40 segundos, Eylon. Não há motivo para que Israel e o Líbano estejam em guerra. Mas estamos porque o Líbano é controlado pelo exército a serviço do Irã, que o utiliza como base para ataques contra Israel. Israel e o Líbano deveriam reconhecer a fronteira, estabelecer relações pacíficas, trocar embaixadores. E o principal problema é o Hezbollah. Então precisamos nos livrar do Hezbollah. Isso significa eliminar a influência maligna do Irã na região? Tenho certeza de que a guerra contra o Irã enfraqueceu muito a capacidade do regime iraniano de apoiar grupos terroristas na região. Ex-porta-voz do governo israelense, obrigado por participar do noticiário desta noite na Silver Bridge Television.